Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Eu me chamo Tiago Godoy e é com muito prazer, com muita alegria, que reencontro vocês mais uma vez para a nossa quarta aula do curso de Teoria Geral dos Contratos. Mais uma vez contamos com a presença de queridos alunos aqui presentes, Adriana, Marlon e Luísa, que vai interagir com a gente através de questionamentos, e você também pode interagir através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. Você lembra o que nós abordamos ontem em nossa última aula? Na última aula, a gente estudou princípios contratuais, tema que nos permite estudar temas correlatos importantes para a sua vida profissional, para a sua prova de concurso público, para a sua curiosidade, enfim, para o seu conhecimento jurídico. Nós vimos o princípio da voluntariedade, o princípio da autonomia da vontade, que nos permitiu estudar a chamada crise dos contratos. Nós estudamos o princípio da obrigatoriedade, que permitiu a gente confrontar o pacta sunt servanda com a cláusula rebus sic stantibus, entendendo a teoria da imprevisão, vimos todos os elementos do artigo 478 do Código Civil. Vimos o princípio da relatividade dos contratos, que permitiu estudar o contrato que produz efeitos com quem não é parte originária do contrato, mas é parte porque ingressa posteriormente como parte do contrato. E vimos o princípio da função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, que são cláusulas gerais de contratos, traduzindo um conceito jurídico indeterminado que permite um dirigismo judicial do contrato, uma visão mais moderna de controle do contrato do que o dirigismo legal, que ainda existe, é óbvio, mas o dirigismo judicial, pelo seu maior dinamismo, tem sido um modelo mais utilizado no controle dos contratos. Nessa nossa quarta aula, nós vamos estudar evicção e vício redibitório. E eu gostaria de pedir licença a vocês para dar como título o seguinte tema: garantias implícitas impostas ao alienante. Garantias implícitas impostas ao alienante. Você sabe o que é alienar um bem? Não é só vender. Alienar um bem é transferir-lhe a propriedade. Pode ser oneroso, uma venda, por exemplo. Pode ser gratuito, uma doação, por exemplo. Se eu doar um bem para você, é uma alienação do bem, mas uma alienação gratuita, não onerosa, como é a compra e venda, como o exemplo característico. Então, se eu alieno um bem a você, serão impostas a mim duas garantias implícitas. Eu respondo por defeitos materiais e por defeitos jurídicos. Se eu lhe vendo um bem e está quebrado, eu vou responder por esse defeito material. Em que termos? Vamos ver. E se eu também vou responder por defeitos jurídicos. Você compra um bem de mim e perdeu o bem. Quem vendeu não podia ter vendido, quem comprou perdeu o bem. Defeito material, vício redibitório. Defeito jurídico, evicção. Só uma ideia inicial, porque nós vamos estudar na aula de hoje detalhadamente, começando com o vício redibitório e depois evicção. Apenas uma ideia inicial. Vamos imaginar que eu lhe venda um carro usado. Eu tenho meu carro usado e eu vou vender para você. O motor do meu carro está arrebentado. Tem um buraco lá, sem entender muita questão de mecânica, que não vem ao caso, só um exemplo. O carro não funciona, não liga. Então eu coloco uma argamassazinha lá no motor para tapar um buraco. Você faz um test drive com o carro, dá uma volta na esquina, o carro funciona bem, você compra o carro. No dia seguinte o carro não liga mais. Fui lá a argamassa que eu coloquei. Você pode reclamar? Pode, porque isso é um vício redibitório. Já a evicção traduz a perda judicial, numa definição mais simples, depois de uma definição mais completa. Perda judicial de um bem em razão de um problema jurídico. Eu vendi para você, não pude ter vendido, você perdeu o bem. Imagine, por exemplo, que eu falsifico uma escritura pública e vendo para você um terreno que não é meu. Você compra. O dono fala, pera, eu não te vendi. O dono ajuiza uma ação contra você e fala, eu sou dono desse terreno, me entregue. Você fala, não, o dono sou eu, comprei de Tiago. Aí ele fala, esse é o problema, Tiago não é dono, ele falsificou uma escritura pública, o dono sou eu, me entregue. Você, como juiz, deixa o bem com você ou manda entregar para o terceiro? Manda entregar para o terceiro, porque ele é o dono. Essa perda judicial do bem nós chamamos de evicção. E você pode vir cobrar de mim, porque o alienante responde pela evicção. Então, numa visão apenas superficial inicial, vício redibitório, defeito material,
Evicção, um defeito jurídico. Quem vendeu não pode ter vendido, quem comprou perdeu e reclama com o alienante. Tá? O que nós vamos fazer agora? Nós já vimos já duas observações, né? Para o alienante responder por evicção, 2 requisitos. Lembra dos efeitos dos contratos na classificação que nós vimos? Só em contratos onerosos e também nos chamados contratos comutativos. Contrato gratuito e aleatório, o alienante não responde nem pela evicção, nem por vício redibitório. Já vimos isso quando analisamos a classificação dos contratos. Agora vamos entender o que é vício redibitório e o que é evicção. Começo com o vício redibitório. Vou dar uma definição um pouco mais completa agora. O que é vício redibitório? Vício redibitório é o defeito oculto. Vício redibitório é o defeito oculto que torna o bem impróprio para o uso a que se destina. Vício redibitório é o defeito oculto que torna o bem impróprio para o uso a que se destina ou que lhe diminui o valor. Vício redibitório, repito, é o defeito oculto que torna o bem impróprio para o uso a que se destina ou que lhe diminui o valor. Vício, defeito, redibitório, oculto. Exemplo da argamassa. Colocou a argamassa no motor do carro, eu comprando o carro não percebo o defeito, vou descobrir uma semana depois, 3 dias depois, defeito oculto. Perceba que o vício redibitório ele pode tornar o bem impróprio para o uso, mas às vezes pode apenas diminuir-lhe o valor. Como assim? No exemplo da argamassa no motor do carro, esse vício redibitório tornou o bem impróprio para o uso a que se destina. No dia seguinte eu vou ligar o carro não funciona. Só que às vezes diminui o valor. O bem funciona, mas vale menos. Exemplo, vamos imaginar que eu compre de você uma máquina que produz 100 unidades por minuto. Preço da máquina, 100 mil reais. Passa uma semana, do nada, ela começa a produzir 80 unidades por minuto. Tinha um defeito oculto. Nesse caso, tornou o bem próprio para o seu uso? Não, apenas diminuiu o valor. Se a máquina, não é uma relação matemática grosseira, se a máquina valia 100 mil reais, agora ela vale 80 mil reais. Produz 80 unidades por minuto, ao invés de 100. Ok? Então, diante de um vício redibitório, eu posso reclamar de 2 formas, através de 2 ações judiciais. Marlon, você me vendeu o carro usado. Você me vendeu a máquina. Como é que eu, prejudicado, posso cobrar vício redibitório em juízo? Eu posso ajuizar ou uma ação redibitória ou uma ação que eu vou chamar de ação quanti minores. Escreve como fala. Quanti minores. Ação quanti minores também é chamada de ação estimatória. O que é uma ação quanti minores? Desculpe, primeiro, o que é uma ação redibitória? Na ação redibitória, eu peço para redibir o contrato. Eu peço para redibir o contrato. O que é redibir o contrato? Desfazer o negócio. Desfazer o negócio. Chego para a Marlon e falo, Marlon, devolve meu dinheiro, carro usado. Devolve meu dinheiro. Se você quiser, o carro está aqui. Mas eu quero meu dinheiro. Ação redibitória, desfazer o negócio. Só que quando o bem funciona, mas diminui o valor, eu tenho a opção de ajuizar uma ação quanti minores. Qual é o pedido que eu faço? Abatimento do preço. Nessa ação quanti minores, vamos apurar quanto menos quanti minores, quanto menos vale o bem. Vale 20 mil a menos. Me devolve 20 mil reais. Ou vou te pagar só 80. Na ação quanti minores ou estimatória, nós pedimos abatimento do preço. Eu quero ficar com bem, com a máquina, mas ela vale menos. Me devolve 20 mil reais. Quanto menos vale o bem? Vamos estimar quanto menos vale o bem? 20 mil. Me devolve 20 mil. Então, ação redibitória, redibir o contrato. Ação quanti minores,
abatimento do preço. Apura-se quanto menos, vale o bem, e busca-se essa restituição ou não pagamento. Ficou claro para vocês essa ação? Queria fazer alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui. Se no caso o vício redibitório ele diminui o valor do bem, o adquirente está obrigado a pedir o abatimento do preço? Esse equívoco que a Adriana trouxe para a gente é um equívoco muito comum. Isso não é verdade. As pessoas às vezes acham que se o bem não funciona, eu sou obrigado a ir com uma ação redibitória, Adriana. Se o bem diminui o valor, eu sou obrigado a ir com ação contra menores. Falso. Eu que sou adquirente, eu comprei o carro usado e a máquina de barro. Eu que vou escolher se eu vou com uma ação contra menores ou redibitória. É claro que se o bem não funciona, é óbvio que eu vou com uma ação redibitória. Se o bem funciona, mas vale menos, eu posso com uma ação contra menores? Posso. Mas posso ir com uma ação redibitória? Também posso. Eu não estou obrigado a ir com uma ação contra menores caso o bem ainda funcione com um valor reduzido. Eu posso escolher entre redimir o contrato e ou abatimento do preço na ação quanti menores. Alguma outra pergunta? Ficou claro, Adriana? Ficou claro? Claro. Alguma outra pergunta? Eu tenho mais uma pergunta. Fala, Luísa. Não há possibilidade de reclamação diante de vício aparente? Boa pergunta. Luísa perguntou assim pra gente. E se o defeito for aparente, eu não posso reclamar? Nós vimos que vício redibitório é defeito oculto. Eu posso reclamar se o defeito é oculto, eu não vi no momento inicial. Vício aparente eu posso reclamar? Na relação civil, não. Na relação de consumo, sim. O que eu quero dizer com isso? Olha o exemplo que eu usei para explicar vício redibitório. Vou comprar o seu carro usado. Eu não falei que eu vou numa loja comprar uma geladeira, a geladeira está quebrada. Por quê? Se eu for numa loja comprar uma geladeira, deixou de ser uma relação civil e passou a ser uma relação de consumo. Aí eu não aplico mais o Código Civil, eu aplico o Código de Defesa do Consumidor. E lá no Código de Defesa do Consumidor, o consumidor está protegido contra defeitos ocultos e defeitos aparentes. Então, uma coisa é o Código Civil, relação civil. Outra coisa é o Código de Defesa do Consumidor, relação jurídica consumerista. Veja, é diferente. Os prazos para reclamar são diferentes. Aqui eu vou comentar prazo para reclamar vício redibitório. No Código de Defesa do Consumidor, os prazos são diferentes. No Código de Defesa do Consumidor, você sabia que tem uma proteção para o fornecedor? Você sabia que no Código de Defesa do Consumidor existe uma proteção do fornecedor? Você lembra qual é? Sabe qual é? Se eu compro um bem com defeito, o fornecedor é obrigado a trocar? Eu confesso que eu não me lembro do artigo. Você pode olhar na Lei de Defesa do Consumidor. Em princípio, não. O Código de Defesa do Consumidor dá ao fornecedor 30 dias para consertar o bem e me entregar bonitinho. Somente se ele não o fizer em 30 dias, aí que se abre ao consumidor a possibilidade de devolução do dinheiro, troca do produto e outras que o Código de Defesa do Consumidor estabelece. Veja que a lei protege o fornecedor nesse momento, não obrigando a trocar o produto ou devolver o dinheiro no prazo de 30 dias, porque ele tem 30 dias para consertar e entregar bonitinho em folha. Se fizer, resolvido o problema. Se não fizer, aí sim abre seu consumidor opção. Opções. Então veja que na relação de consumo, nós temos regras próprias no Código de Defesa do Consumidor, que eu não vou abordar aqui, apenas citei algumas observações, porque é tema de defesa do consumidor. Aqui eu vou falar em vício redibitório. E, Luísa, você poderia me perguntar, então, quando é que nós aplicamos o Código Civil e não relação de consumo? Em 2 casos. Você sabe que para ser relação de consumo, o fornecedor deve ser fornecedor. O que eu quero dizer com isso? Quem vende um produto, vamos lá, conceito de empresário. Você não existe, no termos da lei de hoje, profissionalismo, que significa habitualidade. Se eu vender o meu carro usado para você, eu não sou empresário. Eu aproveitei uma chance, descobri, estou vendendo, você quer comprar? Vendi. Para ser empresário, para ser fornecedor, exige-se habitualidade. Então, se eu vender meu carro para você, eu não sou fornecedor, não é relação de consumo, Código Civil. E você sabe também que para ser relação de consumo, o consumidor tem que ser consumidor. O que quer dizer isso? O consumidor tem que adquirir o bem como destinatário final.
Se eu compro um bem para revender, não é relação de consumo. Então, nesses dois casos, quando o fornecedor, quando não é fornecedor, ou quando não é consumidor, lê-se, quando o adquirente não é destinatário final, ou quando quem vende não pratica com habitualidade, nós temos relação que não é de consumo, aplicamos o Código Civil. Então, vício redibitório, você vai no STJ, existem vários precedentes jurisprudenciais no sentido de que não se aplica vício redibitório à relação de consumo. Por quê? Porque você aplica o Código de Defesa do Consumidor com regras próprias. Aqui o prazo é bem móvel ou imóvel, lá é bem durável e não durável. Tem essa proteção do fornecedor que não é obrigado a trocar. Enfim, tem regras próprias. Aqui eu vou estudar relação civil. Respondendo a sua pergunta, Luísa, não pode reclamar vício aparente? Na relação civil, não. Na relação de consumo, pode. Então, numa relação de consumo, como o Código de Defesa do Consumidor protege tanto oculto como aparente, na relação de consumo é protegido, oculto e aparente. Aqui na relação civil, aparente não, só apenas oculto. Mas aí quando não for uma relação de consumo, eu comprando o seu carro usado, por exemplo. Ficou claro? Beleza. Você me vendeu o seu carro usado, vício redibitório. Você vai responder por isso mesmo na sua boa-fé ou só na má-fé? Você colocou na massa. Eu vou reclamar. É claro que você responde. Agora vamos imaginar que eu ligo para você e falo, o carro que você me vendeu não está funcionando. Você vira para mim e fala assim, como assim? Não está funcionando. Tiago, comigo estava funcionando normalmente. Você não sabia do defeito oculto. Existia um defeito oculto que não tinha pipocado ainda. Você não sabia. Boa fé. Mesmo na boa fé, você responde por vício redibitório? Responde, porque é uma garantia implícita imposta ao alienante. Não precisa vir nem no contrato. Decorre de lei. Só que há uma diferença. Na boa fé, você devolve meu dinheiro. E até paga as despesas que eu tive com o contrato. A ideia é não ter gastos. Agora, se você estiver de má fé, colocou na massa, não só você devolve meu dinheiro, como você indeniza perdas e danos. Então veja, o adquirente é obrigado, o alienante é obrigado a indenizar o adquirente perdas e danos só se estiver de má fé. Na boa fé, não. Imagine que eu comprei um carro, vou sair de manhã para fazer um trabalho, vou sair de manhã, o carro não funciona, eu perco o trabalho. Vou cobrar de você. Perdas e danos. Prejuízo porque eu perdi o trabalho. Comprei um carro para fazer, eu ia comprar um carro mesmo, adiantei a compra por causa de um trabalho que me foi oferecido no interior do estado, para ganhar uma grana, vou sair de manhã, o carro não funciona, ligo para o empregador, você perdeu o trabalho, tem que chamar outro. Vou cobrar de você. Só se você estiver de má fé. Na boa fé, só devolve meu dinheiro. E as despesas que eu tive com o contrato. É só você ler o artigo 441, 442 e 443. Só para não faltar nenhuma regrinha, nós vimos que o vício redibitório você reclama em contratos comutativos e onerosos. Cuidado! Na doação você responde por vício redibitório? Não, porque é gratuito. Só que se a doação for onerosa, você responde. Não gosto desse termo, mas é o termo usado pela lei. O que é uma doação onerosa? É a doação com encargo. Por que eu não gosto do termo doação onerosa? Nós aprendemos que contrato oneroso é quando tem equilíbrio das prestações. E nós vimos que na doação com encargo é um negócio gratuito, unilateral e imperfeito. Você lembra disso? Ou seja, nunca vai existir equilíbrio econômico. O encargo tem que ter um valor substancialmente menor do que o valor do bem. Vou lhe doar uma casa e quero que você contribua com 5 mil reais. Você lembra que nós discutimos isso? Então não é um contrato oneroso, é um contrato gratuito, unilateral, imperfeito e gratuito. Porém, a lei diz doação onerosa. É a famosa doação com encargo. Responde, lhe dou um carro, mas você contribui com 5 mil reais no Criança Esperança. Se o carro tem vício redibitório, você pode reclamar com uma ação redibitória ou uma ação com antimenores. Tá? É o parágrafo único do 440, do 441 ou do 442. Acho que do 441, você pode verificar no seu código aí. Ok? Muito bem. Qual é o prazo que eu tenho para reclamar vício redibitório? Qual é o prazo que eu tenho para reclamar vício redibitório? O tema está no artigo 445. Eu já queria chamar a atenção para um equívoco do Código Civil. Abre o seu Código Civil no 445. Diz lá: o adquirente decai do direito de obter redibição do contrato ou abatimento do preço no prazo X. Antes de ver o prazo, queria fazer uma crítica. Não vou falar de prescrição e decadência, afinal de contas é tema da parte geral do direito civil.
Só que você deve lembrar que a ação condenatória, onde se exerce direito a uma prestação, se submete à prescrição. Já a ação constitutiva, na qual eu cobro o direito potestativo, se submete à decadência. Ou seja, se eu tenho um direito que corresponde a um dever jurídico seu, o prazo que eu tenho para cobrar é prescricional. Se eu tenho um direito que você não tem que fazer nada, é o próprio juiz que constitui ou desconstitui uma situação jurídica, é prazo decadencial. Cobrar dinheiro sempre é prazo prescricional, porque é ação condenatória e você tem que me entregar o dinheiro. Anular contrato sempre é prazo decadencial, porque é ação constitutiva, o juiz constitui a invalidade do contrato, desconstitui a validade. Então, anular contrato, desfazer negócio jurídico, é prazo decadencial, mas cobrar dinheiro é prazo prescricional. Olha o que fala o artigo 445. O adquirente decai do direito, decadência, de obter a redibição ou abatimento do preço. Obter a redibição do contrato é desfazer o negócio, é anular o contrato. Realmente é prazo decadencial. Agora, pedir abatimento do preço não é devolução do dinheiro? Se é devolução do dinheiro, me desculpe o Código Civil novo, não é decadência, é prescrição. Veja que o Código Civil está impropriamente chamando decadência o caso de abatimento do preço. Redibição do contrato, sem dúvida, mas abatimento do preço é prazo prescricional. Feita essa pequena observação, qual é o prazo? A lei diz, depende se é móvel ou imóvel. Bem móvel, prazo de 30 dias, imóvel, prazo de 1 ano. Se o bem é móvel, você tem 30 dias para reclamar. Se o bem é imóvel, você tem um prazo de 1 ano. Qual é o termo inicial do prazo? Quando começa o prazo? Veja, vício redibitório é um defeito aparente ou é um defeito oculto? É um defeito oculto, que você não verifica no momento inicial. A partir de que momento você tem condições de descobrir o defeito oculto? Quando o bem é entregue a você. Então, eu vendo o meu carro usado para você. Quando eu entreguei o carro para você, você vai usar. E pode descobrir o defeito com o uso. Por isso, a lei diz que o prazo é de 30 dias ou de 1 ano a contar da entrega efetiva do bem. Artigo 445, caput do Código Civil. 30 dias para bem imóvel, 1 ano para bem imóvel a partir da entrega efetiva. Só que, às vezes, a pessoa compra um bem e já estava na posse dele. Quer ver um exemplo? Vamos imaginar que você, minha amiga, que me assiste agora, chega para mim e fala assim, Tiago, você pode me emprestar o seu carro? Eu vou fazer um trabalho aí essa semana, preciso de um carro. Você não está usando o seu carro mesmo, você está em casa estudando para concurso público, o carro está na garagem, você pode me emprestar? Claro, você é um querido amigo, você é uma querida amiga, está aqui a chave, toma. E você fica 1 semana andando com o carro. Aí, quando completa 1 semana e você vai me devolver o carro, o que você fala? Você me liga e fala assim, Tiago, eu vou lhe devolver o carro como prometido. Mas eu queria lhe fazer uma proposta. Diga, você não quer me vender esse carro não? Como assim? Eu estou para comprar um carro. Gostei do seu carro. Se a gente chegar a um acordo, eu compro o teu carro. Se tu me der 30 mil, o carro é teu. Tá aqui o dinheiro, toma. Você é dono do carro. Veja, nesse caso, você comprou um bem que já estava na posse. Nesse caso específico, o prazo para você reclamar vício redibitório pode começar com a entrega efetiva do bem? Claro que não, seria ridículo. Imagina, eu empresto o bem para você, meu carro, você anda com um carro, não gosta, tem um defeito oculto, e você ajusta uma ação contra mim pedindo redibição do contrato ou abatimento do preço. Como, cara pálida, se o carro é meu? Como? Tá louco? Não. Nesse caso, não pode começar com a entrega do bem. Nesse caso, tem que começar com o negócio no feito. Quando você comprou o carro. Só que como você já estava usando o carro, não é justo que você tenha o prazo inteiro para reclamar. Por isso a lei diz, o prazo é de 30 dias para bem imóvel, 1 ano para bem imóvel, a partir da entrega efetiva. Agora, se você comprar um bem que já estava na posse, o prazo começa com o negócio no feito, mas os prazos serão reduzidos à metade. O 445 diz, o prazo começará da alienação, reduzido à metade. Veja que a ideia do Código Civil é boa. Você vai ter metade do prazo porque você já teve tempo para descobrir o defeito oculto. Só que foi mal executada. Quer ver uma burla que pode ser feita aqui? Te mostro.
Vamos imaginar que eu queira vender para você um carro com vício redibitório. Você vai ter 30 dias para reclamar. Olha a malandragem que eu posso fazer. Eu lhe vendo o carro, está comigo o carro, vou lhe vender o carro, e falo assim com você, olha, eu não estou podendo ir na sua casa agora, de manhã, para lhe entregar o carro e assinar com você o contrato. Mas para você não ficar sem carro hoje, eu vou mandar alguém entregar o carro na sua casa. Você pode usar. Daqui umas 3, 4 horas, de noitinha, eu vou na sua casa e nós assinamos o contrato. Você recebeu o carro, está dirigindo com o carro. À noite eu chego lá, vamos assinar o contrato? Vamos, assinamos um contrato. Veja, está comprando o carro? Tá. Já estava na posse do bem? Já. Os prazos ficaram na metade. A lei não estabelece um prazo mínimo de posse para você reduzir o prazo à metade. Então, eu mando o bem para você, vou 1 hora depois assinar o contrato, reduzir o prazo à metade. Perceba? Percebeu? Veja, o novo Código Civil teve uma boa ideia, mas executou mal, sendo uma porta aberta para esse tipo de comportamento desviado. Certo? Problema. Vício redibitório é um defeito aparente ou um defeito oculto? Oculto. Alguns defeitos ocultos, por sua natureza, demoram para ser percebidos. Vamos imaginar que eu descubro o defeito oculto depois que acabou o prazo de 30 dias. Dancei? Não. A lei protegeu você. Ela fala o seguinte: se o defeito oculto, por sua natureza, for de difícil percepção, parágrafo 1º, o prazo não se inicia com a entrega efetiva. O prazo se inicia com a ciência do defeito. Só que a lei lhe dá um prazo máximo para você ter ciência. Que prazo é esse? 180 dias se for móvel e 1 ano se for imóvel. Então, bem móvel, quando for difícil percepção, 180 dias para descobrir, descobriu, 30 dias para reclamar. Bem imóvel, 1 ano para descobrir, descobriu, 1 ano para reclamar. Só não esqueça que você pode dar garantia convencional. Ah, lhe dou 15 dias de garantia. Reduz a metade? Não. Se eu dou garantia convencional, se soma a garantia legal. O prazo de garantia legal só começa quando acaba eventual garantia convencional. Tá? Acho que essas são as lições mais importantes acerca de vício redibitório. Vamos falar um pouquinho sobre evicção? O que é evicção? O que é evicção? Evicção. O que é evicção? O que é evicção? Evicção, anotem um conceito. É a perda ou desapossamento do bem. É a perda ou desapossamento de um bem, vírgula, judicial ou excepcionalmente administrativa. É a perda, o que é evicção? É a perda ou desapossamento de um bem, judicial ou excepcionalmente administrativa, em razão de um defeito jurídico, anterior à alienação. Anterior à alienação. Veja, tem um defeito jurídico. Quem vendeu não podia ter vendido, quem comprou perdeu bem. Vamos retomar o exemplo que eu dei? Eu vou dar 3 exemplos para a gente poder discutir bem essa questão da evicção. O primeiro exemplo foi o que eu dei e reforço agora. Vamos imaginar que Luísa é uma estelionatária. Ela pega um terreno que pertence a Adriana, ela falsifica a escritura pública do terreno, ela se apresenta para mim como Adriana, ela é Luísa, se apresenta como Adriana, porque se eu for no catálogo de imóveis, eu vou ver que está no nome de Adriana, se ela falar que é Luísa, eu não compro. Então ela falsifica o documento dela, falsifica a escritura pública, se apresenta para mim como sendo Adriana e quer vender o terreno que pertence a ela. Eu, de boa fé, vou e compro. Comprei o terreno, paguei a ela, estou no terreno. Passa um tempo, eu sou surpreendido com uma ação judicial proposta pela verdadeira Adriana. Esse terreno é meu, me devolva. Eu falo, seu nada, eu comprei de Adriana. Falsa. Aí a verdadeira Adriana, esse é o problema, ela não é Adriana. Esse documento é falsificado, a dona sou eu, me entrega o bem. Pensa, o juiz vai mandar o bem ficar comigo ou entregar a Adriana? Entregar a Adriana. Veja que houve uma perda judicial por um problema jurídico. Quem vendeu não podia ter vendido,
Quem comprou, perdeu o bem. Eu posso cobrar uma indenização do alienante, porque o alienante responde pela evicção, perda judicial do bem. Eu tenho certeza que você está me perguntando, professor, e se Luísa se mandou? Veja, só me resta sentar e chorar. Numa prova que você faça, tem direito de cobrar a indenização. Agora, se ela desapareceu, sinto muito, sente e chore. Por que isso? Doutores, isso nada mais é do que grilagem. Você sabe o que é grilagem? Um estelionatário se aproveita numa região onde o registro público de imóveis não funciona muito bem, falsifica uma escritura pública, a escritura pública é registrada, eu de boa fé compro, o grileiro se mandou e eu perco o bem para ela. Sabe por que o nome é grilagem? Sessão curiosidade. Sabe por que grilagem? Como é que ela vai dizer que a escritura pública é verdadeira com papel novinho? Ela pega esse papel e coloca numa gaveta cheia de grilo. As fezes do grilo dão um aspecto envelhecido do papel. Eu pego o papel, esquisito, né? Eu pego o papel todo envelhecido e caio na ideia de que é original. Eu não estou recebendo um título, eu estou recebendo um justo título. Lembre-se, o justo título é o documento que dá boa fé. Ou seja, ele parece verdadeiro, mas é falso, não me transfere a propriedade. Na sua prova oral perguntarem se você prefere receber um título ou um justo título na compra de um imóvel, diga que você prefere um título, porque justo título engana o nome. Justo título é ruim, não é justo não, é ruim, não é justo. Justo título é um documento que confere boa fé, ou seja, ele aparenta transferir a propriedade, mas não transfere, porque tem um vício, é falso. Então, eu perdi. Teoricamente, eu posso ajuizar uma ação contra ela e cobrar uma indenização. Afinal, eu perdi o bem pela evicção. Todavia, contudo, entretanto, o grileiro já se mandou. O que me resta fazer? Sentar e chorar. Vamos pegar um outro exemplo, um segundo exemplo, para a gente poder discutir evicção. Vamos imaginar, eu vou me permitir falar algo errado, porque eu quero chamar a atenção de detalhe de vocês da definição. Então, eu vou falar algo errado, depois eu me conserto. Didaticamente funciona. Vamos imaginar que Luísa roubou meu carro. Não, roubou o carro de Adriana. Luísa roubou o carro de Adriana e vendeu para o primeiro trouxa que encontrou. Quem? Tiago Godoy. Eu comprei o carro que ela roubou. Estou com um carro dirigindo normalmente. Ela descobre que eu estou com um carro dela que foi roubado, foi vendido para mim. Ajuiza uma ação contra mim e fala, esse carro é meu, me entregue. Eu falo, seu nada, é meu, eu comprei de Luísa. Esse é o problema, a Luísa não é dona. Ela roubou, a dona é ela. O juiz vai mandar entregar o bem para ela. Veja, perda judicial do bem em razão de um problema jurídico. Quem vendeu não pode ter vendido, quem comprou perdeu. Posso cobrar dela uma indenização. Se ela perdeu o bem, se ela sumiu, senta e chora. Mas, teoricamente, cobrar dela uma indenização. O mesmo exemplo da grilagem, só que eu trouxe para um carro. Por quê? Vou consertar o erro que eu cometi. Vocês acham que é assim que funciona? Quando ela descobre o carro roubado, ela ajuiza uma ação contra mim? Não. Como é que funciona na prática isso de verdade? Ela roubou o carro de Adriana, vendeu para o trouxa aqui e eu estou dirigindo o carro pela cidade. Paro numa blitz, o cara puxa a história do veículo e vê, veículo roubado. Vamos para a delegacia, esse carro é roubado. Quê? Carro roubado, para a delegacia. Vou para a delegacia, o delegado liga para a Adriana, achamos seu carro, vem para a delegacia. Está na delegacia, eu e a Adriana. E o carro realmente é dela. Pergunto, precisa a Adriana ajuizar uma ação contra mim para judicialmente eu entregar o bem para ela? Não. Na própria delegacia, o carro vai ser entregue a ela. Eu que vou cobrar a indenização depois, justamente. Mas a entrega do bem, essa perda não foi judicial, foi administrativa. É evicção? É. Olha o conceito que eu dei para vocês. Evicção é perda ou desapossamento judicial ou excepcionalmente administrativa. Por quê? Aqui nós tivemos uma intervenção do STJ, que diz o seguinte: quando a evicção decorrer de um ilícito criminal, esse roubo, pode a evicção ser a perda administrativa. Não precisa ser judicial. Então, em regra, a perda é judicial. Excepcionalmente, será administrativa. Quando? Quando resultar de um ato ilícito penal. Porque na própria delegacia, o bem vai ser entregue a verdadeiro dono.
Só a questão da nomenclatura, quem compra o bem e perde é chamado de evicto. Eu comprei o carro roubado, eu sou evicto. Ela é chamado de evictor, que é quem puxa o bem, retoma o bem. Alienante, evicto e evictor. Ok? Mas, em regra, é só judicial. Isso aqui é excepcional, STJ, porque é fruto de ato ilícito. Quer ver um exemplo que até permite a gente trabalhar um tema importante da parte geral do direito civil? Um exemplo mais elaborado de evicção, não esse simples roubo? Olha para cá. Vocês sabem que se um negócio jurídico ele existe e ele é válido, ele é eficaz. Ato eficaz é aquele que produz seus regulares efeitos. O ato é válido, produz regulares efeitos. Só que, excepcionalmente, um ato que existe e é válido, ele pode ser ineficaz. Como assim? Quando as partes do contrato inserem um elemento acidental. Elemento acidental, porque não é um elemento substancial, essencial, não é obrigatório vir. Nós colocamos porque nós quisemos. Condição, termo e encargo. Condição, termo e encargo afetam a produção de efeitos de um ato jurídico válido. Quer ver um exemplo? Lidar um carro, negócio jurídico simples. Se é válido, produz efeitos. Vamos colocar uma condição? O que é condição? Condição é evento futuro e incerto. Faremos um churrasco no final de semana se não chover. Evento futuro e incerto. Veja, vamos levar isso para o fato jurídico? Te dou um carro se você passar no concurso público. Na prova tal. Estou lhe incentivando a estudar. Se você passar na prova, te dou o meu carro. É seu. Veja, hoje eu dou o carro? Não. Só vou dar o carro quando e se você passar. Veja, hoje não produz efeitos, só vai produzir efeitos depois que você passar, se você passar. Então veja que afetou a produção de efeitos, porque só produz efeitos depois da condição. É chamada condição suspensiva. Hoje não produz efeitos e depois pode produzir efeitos se você passar. Está suspensa a produção de efeitos. Passou na prova? Produz efeitos. Lembre também que a condição pode ser resolutiva. Produz efeitos desde o início, mas resolve, termina. Te dou mesada até você passar na prova. Estou dando mesada hoje. Passou na prova, não dou mais. Condição resolutiva. Resolveu, pôs fim à produção de efeitos. Por que eu estou falando isso? Vamos imaginar que eu chegue para você e fale assim: eu lhe dou o meu carro, esse aqui, se você passar na prova. Hoje você é dono? Não. Você só vai ser dono quando se você passar. Artigo 125 do Código Civil. A condição suspensiva suspende a aquisição do direito. Você só é dono quando e se passar na prova. Só que você já pode praticar atos conservatórios. Por quê? Vamos imaginar que você descobre, você não é dono do carro, só quando e se passar na prova. Você descobre que eu estou querendo vender o carro. Antes da sua prova. O que você pode fazer? Você pode praticar atos conservatórios. Uma ação cautelar de busca e apreensão do veículo para impedir que eu venda o bem. Se você fizer a prova e não passar, eu vendo o carro. Agora, se você passar, o carro é seu. Problema. Vamos imaginar que você descubra depois que eu vendi. Vou usar Marlon agora. Chego para Marlon e falo assim: Marlon, se você passar na prova, o meu carro é seu. Ok? Ok. Marlon fez a prova e passou. Quando ele vem cobrar o carro de mim, ele descobre que eu vendi o carro para a Adriana. Que de boa fé comprou o carro. Cheguei para a Adriana e falei assim: quer cobrar meu carro? Quero, Thiago. Comprou, o carro vai com ela. Passou 2 meses, Marlon passou na prova e fala: cadê meu carro? Não posso mais te entregar, vendi para a Adriana. Pergunto a vocês: quem é dono desse carro? Marlon ou Adriana? Quem passou na prova ou para quem eu vendi e comprou de boa fé? Quem é dono? Marlon. Por que Marlon? Eu não poderia vender não poderia vender esse bem. O carro é dele. O Código Civil diz: se um direito pende condição suspensiva e eu fizer novas disposições incompatíveis, essas não terão valor se ocorrer a condição. Vamos traduzir isso? Eu prometi o meu carro sob condição suspensiva para Marlon. Concordam que é incompatível com isso eu vender para um terceiro? É. Se é incompatível, essa venda não terá valor se ocorrer a condição. Se Marlon não passar, resolvido o problema. O carro de Adriana, pronto, acabou.
Agora, se ele passar, aconteceu a condição. E como aconteceu a condição é uma causa incompatível, não tem valor. Vamos ler 126? Se alguém dispuser de uma coisa sob condição expressiva, te dou meu carro se você passar na prova, e pendente esta, não chegou à prova ainda, fizer quanto àquela novas disposições, vender para a Adriana, não terão esta valor, se com ela forem incompatíveis e realizada a condição. Então, se eu fizer novas disposições incompatíveis, não terão valor se acontecer a condição. Ou seja, se Marlon passar na prova, a venda não tem valor, o bem é dele. Olha que interessante. Eu vendi o bem para a Adriana. Eu não podia ter vendido. Marlon passou na prova e falou, esse carro é meu, me entregue. A Adriana fala, mentira, eu comprei de Tiago. Marlon, esse é o problema. Ele prometeu o carro para mim sob condição suspensiva e, como eu passei na prova, o carro é meu, me entregue. Você, como juiz, deixa o carro com a Adriana ou manda entregar para Marlon? Manda entregar para Marlon. Artigo 126. Evicção. Perda judicial do bem em razão de um defeito jurídico. Quem vendeu não podia ter vendido, quem comprou perdeu o bem. O que ela pode fazer? Evicto, pode cobrar de mim uma indenização. Essa evicção aqui poderia ser administrativa? Não, essa só judicial, porque administrativa é quando é ato ilícito criminal. STJ. Tá? STJ. Muito bem. Eu queria falar com vocês sobre a venda de coisa litigiosa. Vamos ler o artigo. Vamos ler o artigo 457. 457. Não pode o adquirente demandar pela evicção se sabia que a coisa era alheia ou litigiosa. Para que o evicto possa cobrar de mim uma indenização, só se ele estiver de boa fé. Se ele sabe que está comprando uma coisa que eu não posso vender, ele não pode cobrar de mim indenização. A lei exige boa fé do evicto para que ele possa cobrar o direito que da evicção lhe resulta, ou seja, a via indenizatória. Só que a lei fala de coisa litigiosa. Se você olhar o CPC, se eu não me engano é artigo 42, ele fala sobre venda de coisa litigiosa. O que é venda de coisa litigiosa? Vamos misturar um pouquinho o processo civil aqui. Vamos imaginar que eu esteja com um carro comigo. E, Marlon, ajuiza uma ação contra mim e fala, esse carro é meu, me entregue. E eu me defendo, esse carro não é seu, o carro é meu, vai ficar comigo. O juiz vai analisar as circunstâncias do caso e ver quem tem razão. Se é Marlon ou sou eu. Quem é dono do carro? Não sei. Ok? Não sei. Vamos discutir no processo. Veja que esse carro é chamado de coisa litigiosa, porque está sendo objeto de uma disputa judicial. Se você olhar o CPC no artigo 219, você vai lembrar que a citação válida faz litigiosa a coisa. A partir do momento da citação válida, esse carro virou coisa litigiosa. Vamos imaginar que o carro que está comigo, eu vou e vendo para a Luísa. Estou disputando o carro que está comigo com o Marlon. E vendo para a Luísa. Marlon fica revoltado. Como é que o Tiago vendeu um carro se estamos disputando bem? Esse carro é meu, não é dele. Excelência, anule essa venda. O juiz vai anular essa venda? Vai invalidar essa venda? Não, vamos devagar, vamos com cuidado. Por quê? Eu posso ganhar o processo e o carro ser meu. Então, nesse caso, a venda está convalidada. Para que vai anular? Espera o processo acabar. Se eu ganhar, ele não pode reclamar. Agora, se ele ganhar, aí ele pode vir e reclamar. A lei diz que é válida a venda de coisa litigiosa. Eu posso vender coisa litigiosa para Luísa, mesmo disputando com o Marlon esse bem. Inclusive, o CPC diz, se eu não me engano, no artigo 42, eu posso estar enganado, que a venda de coisa litigiosa não altera a legitimidade das partes. Ou seja, tá bom que eu venda para a Luísa, mas a Luísa não vai assumir minha posição no processo. Eu continuo no processo. Eu continuo no processo. Tá? A lei chama até isso, equivocadamente, de substituição processual.
Veja, você precisa lembrar que substituição processual contém legitimidade extraordinária. Não tem substituição processual aqui, não. Eu estou legitimidade extraordinária quando eu defendo interesse alheio. Eu estou defendendo o interesse alheio, porque, veja, eu vendi para a Luísa o carro. O interesse é dela. Mas eu estou defendendo, que eu continuo no processo, o interesse dela. Então, nesse caso, tem substituição processual. A lei chama isso de sucessão processual. Na verdade, é substituição processual. Porque eu vou estar em meu nome, defendendo o interesse alheio. Eu continuo como parte do processo, defendendo o interesse que não é mais meu. Eu vendi o carro para a Luísa. Agora, pode haver substituição, aí sim sucessão, se Marlon autorizar. Se Marlon autorizar, pode Luísa assumir posição nesse processo. Mas se Marlon não autorizar, eu continuo como parte. Legitimidade extraordinária, substituição processual, defendendo o interesse alheio. Ok? Mas o que eu quero dizer sobre isso? Eu estou com coisa litigiosa com Marlon. Vendo para a Luísa, é válido? É. E se eu perder o processo? Se eu ganhar o processo, tranquilo, a venda válida. Se eu perder o processo, o Marlon pode usar uma ação contra a Luísa e falar, esse carro é meu, me entregue. Não vai ter que entregar? Vai. Evicção. Perda judicial de um bem em razão de um problema jurídico. Quem vendeu não perdeu vendido, perdeu no processo. Veja que a lei no artigo 457, é isso, 457, fala de evicção quando fala de coisa litigiosa. Venda de coisa litigiosa pode dar aso à evicção, porque eu posso vender coisa litigiosa, mas quem comprou pode vir a perder caso eu perca o processo em que litigamos sobre o bem. Também é caso de evicção, um quarto exemplo. Então, vimos vários exemplos de evicção. Tá? Muito bem. Como é que processualmente eu exerço essa via indenizatória? Vamos imaginar, por hipótese, que você perdeu o bem para mim pela evicção. Aí você quer cobrar da alienante. Melhor, você perdeu para um terceiro o bem pela evicção. E você quer cobrar de mim uma indenização. Quando o terceiro ajuizou uma ação contra você, me entregue o bem, você procura um advogado para se defender. O seu advogado chega para você e fala assim, calma, você nem perdeu o processo ainda, vai que você ganha. Se você perdeu o bem para o terceiro, aí nós ajuizamos uma ação contra o Tiago, buscando indenização. Esse advogado é bom ou ruim? É péssimo. Por que ele é ruim? Para que você vai esperar o processo terminar e o evicto perder o bem para depois você ajuizar uma ação contra mim para cobrar a indenização? Tem uma forma de trazer o vendedor, eu, para o processo e numa sentença só resolver tudo. Eu estou falando de quê? Da intervenção do terceiro chamada denunciação da lide. Quando o terceiro ajuiza uma ação contra você, para que esperar perder? Me denuncia a lide para que eu, intervenção terceiro, intervenção forçada, chegue no processo, porque na eventual sentença do juiz mandar você entregar o bem para o terceiro, ele já me condena a lhe indenizar. Para que esperar perder? É exercido através de denunciação da lide. Me permita dar um exemplo a você, processual? O artigo 70 do CPC estabelece 3 casos em que cabe a denunciação da lide. E o primeiro caso é exatamente esse caso, da evicção. Esqueça os 3 casos. Se você olhar o terceiro caso, você vai ver nos demais casos em que cabe direito regressivo. Denunciação da lide cabe quase toda vez que você quer exercer no próprio processo o direito de regresso. Intervenção terceiro denunciando a lide para que o cara venha para o processo, para que na sentença que o juiz me manda entregar o bem, já cobrar indenização. Já tem um título executivo judicial. Com 1 minuto eu termino essa explicação para vocês. Veja. Dica. Toda vez que você quer exercer direito de regresso no próprio processo, 2 meios para isso. Denunciação da lide e chamamento ao processo. Quando é um e quando é outro. Chamamento ao processo, 2 casos. Solidariedade e fiança. Qualquer outro caso, denunciação da lide. Estou maceteando. Não estou explicando. Maceteando. Se quer cobrar direito de regresso no processo, sendo solidariedade e fiança, é chamamento ao processo. Qualquer outro caso, denunciação da lide. Só para completar meu raciocínio, cuidado. O artigo 70 do CPC diz que é obrigatória a denunciação da lide. É obrigatório ou facultativo?
Durante muito tempo se entendeu que era obrigatório. Num dado momento histórico, falou assim, não é facultativo. Não, é facultativo. Ou seja, você denuncia a lide se quiser. Só no caso do inciso 1, evicção é obrigatório. Então, na evicção, se você não denunciasse a lide, você não poderia cobrar depois de forma autônoma. A partir de 2006, encontramos precedentes no STJ, no sentido de que nem na evicção é obrigatório, o que é correto. Você não pode perder um direito em razão de não ter denunciado a lide em 15 dias de resposta do réu, por uma má atuação de advogado incompetente. A denunciação da lide, ela é facultativa, salvo com respeito a todas as opiniões em contrário que existem, inclusive no caso da evicção, segundo alguns precedentes que podem ser encontrados no STJ. A partir de 2006, até 2006, a evicção era obrigatório. Se encontra a partir de 2006, meados de 2006, se encontra precedente do STJ, no sentido de que é facultativo, inclusive na evicção. Você não pode perder o direito de cobrar a indenização por uma atuação equivocada de um advogado. Ok? Doutores, eu tomo a liberdade, nesse momento, de encerrar nossa quarta aula. Estamos estudando as garantias implícitas impostas ao alienante, esgotamos o tema vício redibitório, estamos vendo evicção. Faltou alguma coisinha ainda sobre evicção que eu já vou deixar para a próxima aula, já lhe convidando para a próxima aula. Vamos ver evicção e vamos estudar um tema extremamente importante para a prova de vocês. Vamos estudar invalidade dos contratos. Contrato nulo, contrato anulável, e vamos ver uma questão nova discutida hoje, que é a questão dos efeitos da nulidade e da anulabilidade do negócio jurídico, portanto, do contrato. Convido você para a próxima aula, uma questão extremamente importante, e o CESP, em concurso público, graças a Deus, passou a adotar um entendimento mais moderno em contraposição ao entendimento tradicional que adotou em provas anteriores. Nós conversamos na próxima aula. Se quiser ver as aulas, site www.tvjustiça.jus.br, você pode fazer o download de nossas aulas e pode ver também no YouTube essa aula, as outras aulas também.